Olá, gente querida e estudiosa, que bonito, né? Do Enem, estamos aqui para mais uma aula de arte, história da arte aqui, trabalhando com o conteúdo que vai cair na prova, certo? Meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou jornalista, sou fotógrafa profissional e sou professora. E se você quiser saber mais sobre a minha produção e sobre minha formação para se sentir mais seguro do que eu estou falando, é só ir no meu site vivianerodrigues.com. Ok? Nessa aula nós vamos trabalhar com uma coisa que eu amo muito e que a eles eu devo muito da minha produção fotográfica, que é o Renascimento, né? Vamos tratar desse tema e de todas as maravilhosas produções do Renascimento como conteúdo do Enem, certo? Então vamos ver os slides? Vamos começar? Nossa, a gente já começa com o homem vitruviano, né? O homem vitruviano do Da Vinci, em 1490, ele desenhou, né? Vitrúvio era um arquiteto e ele estabeleceu dimensões simétricas e perfeitas para o humano. E a primeira vez que conseguiu se colocar essas dimensões no papel foi com o Da Vinci, com Leonardo da Vinci, em 1490. Então a gente já começa aí porque isso foi essa série de pessoas que a gente vai conversar aqui, essa série de artistas foram muito importantes para desenvolver a nossa sociedade de uma forma generalizada, certo? Então vamos começar com um contexto, né? Então vamos começar com a Idade Média, né? A gente está lá, né, o Renascimento final da Idade Média, vai começar exatamente o Renascimento por conta de uma série de fatores que a gente já vai ver. Mas o que é a Idade Média? Onde nós estamos, né? Século V ao século XV, então nós temos o quê? Muito tempo, século V, gente, até o século XV, a gente ficou sobre essa perspectiva muito tempo, né? E isso moldou muito dos comportamentos, né? Das sociedades de então e ainda hoje, que parece que tem gente que quer voltar para lá. Então, vamos começar com a teocracia, né? Que era uma sociedade voltada ao conhecimento divino, né? Deus é uma sociedade mística e de muita devoção à espiritualidade, muito religiosa, né? Era uma sociedade que também, baseada nesses conceitos, trabalhava e pregava muito o conformismo, né? Você está aqui porque é assim mesmo, né? Deus quer assim. Então, você tem uma sociedade ainda muito conformista, você tem uma leitura do corpo como a fonte dos pecados. Então o corpo é um cartaz que só dá trabalho, que arranja muita encrenca para quem está vivendo, né? Então o corpo é fonte de desejos que não se quer e de pecados variados. Você tem a arte medieval, que é uma arte também voltada à religiosidade, né? É a prática religiosa e é uma arte, veja, a gente está trabalhando com arte aqui, né? É uma arte bidimensional, ela não pensa em profundidade de campo, ela pensa em duas dimensões, né? Altura e largura, e é assim que eles avaliavam e produziam. Aqui nós temos um exemplo dessas atividades femininas na Idade Média, né? E você tem a lógica desta produção em duas dimensões, né? Você não consegue ver no fundo do quadro, aprofundar o fundo do quadro, né? Então essa é uma prática, né? Aqui você também, por exemplo, tem um vitral, um exemplo de vitral, né? Em Paris, no Museu da Idade Média. Aqui eu dei o recortezinho para vocês perceberem como é que é, né? Como é que foi a produção é feita, né? Claro que nesse momento você já tem artistas que já começam a pensar adiante, já começam a ousar, né? Mesmo tendo a religiosidade, aspectos religiosos como tema central, digamos assim, né? Então aqui nós temos o Jardim das Delícias Terrenas, do Bosch, né? Que foi pintado mais ou menos em 1510 a 1515, não se tem muita certeza. A gente não está com ele aqui para entrevistá-lo e para perguntar, mas o jardim ele já evidencia um pouco de profundidade, porque você já consegue dizer assim, olha, lá atrás eu consigo ver isso, isso, isso. Então ele já começa, já tem esse desenvolvimento de produção artística
usando a perpendicular e usando a profundidade de campo, né? Usando o fundo do quadro para criar cenários, né? Inteiros e uma grande quantidade de informação numa tela, né? Então, esse é o contexto da Idade Média. Nós temos os contextos do Renascimento, que são muito importantes, claro, para o desenvolvimento de tudo o que transformou o Renascimento numa época de despertar da humanidade, né? Então, nós temos primeiro um boom econômico, né? Então você tem uma revolução nos costumes variados, homens, mulheres, roupas. Por que isso? Porque você tem uma revolução cultural que foi promovida pelo Gutenberg. O Gutenberg criou aquela prensa móvel que facilitava a produção de livros, de materiais impressos variados. Então, antes, imagina que nós vivíamos numa época oral. Você demorava às vezes um ano para saber que fulano havia morrido em tal região. Por quê? Porque era oral, né? Não havia, né? A carta podia não chegar e não havia nada, né? Não havia além da oralidade, né? E você tem quer dizer, havia livros, né, gente, feito pelos monges lá que pegavam e faziam as cópias uma a uma, a canetinha pintando lá. Só que os livros eram extremamente caros, caríssimos, custavam às vezes o valor de uma fazenda, por exemplo, né? Existem avaliações disso históricas que um livro custava um preço de uma fazenda de vinhos, por exemplo, na Itália, né? No que a gente chama hoje de Itália, né? Então, você tem este boom econômico, essa revolução cultural, as grandes navegações. Tudo isso resultou em quê? Numa grande circulação de informações e num grande intercâmbio de ideias, no desenvolvimento, sendo assim, de novas tecnologias e de novas ritos e novas formas de se pensar, de novos paradigmas e de quebra de paradigmas e de histórias anteriores que parece que para aquele novo momento não serviam. Então você tem esse contexto que é o contexto da Renascença, né? Que vigorou entre os séculos XV e XVI, que começou na Itália e depois se espalhou por toda a Europa. Então, você tem esse grande momento de concentração e de explosão de informação que, claro, começou a chegar, né, de forma mais fácil. Veja, mais fácil que eu falo, como hoje. Hoje você diz assim, a internet chega a todo lugar. Não, a internet não chega a todo lugar, né? A gente sempre vai ter as pessoas que não estão conectadas e não se chega a informação tanto quanto deveria, por exemplo. Então você tem que levar isso em consideração. Lembre-se, tem que se colocar no papel daquele cidadão europeu, de uma classe média ou classe alta, um nobre, né, que tem acesso a livros, a esse tipo de informação, ok? Então então vamos ver as características do Renascimento, tá? Primeiro, racionalismo, né? Você agora vê o mundo de uma forma científica, né? E você tem uma limitação entre a ciência e a religião. A religião não manda mais em tudo, a ciência estabeleceu limites para que ela possa, inclusive, se desenvolver, né? Então, você tem esse racionalismo, é preciso experimentar, é preciso ser empírico, é preciso praticar, é preciso perceber, é preciso ver, é preciso avaliar. A ciência não aceita que mais a noção de que um Deus tenha feito, né? Então, é preciso pensar, é preciso experimentar, é preciso provar. Então, você tem essa noção, né? Há um retorno a uma cultura clássica greco-romana, certo? E há uma forte valorização da pessoa humana, dos humanos, em oposição à Idade Média, que valorizava o divino e o extraterreno. No humanismo, que é o que eu estou falando, quem é valorizado é a pessoa,
os humanos são importantes, não o divino e nem o extraterreno, certo? Outra importante consideração a ser levada em conta quando se fala de renascença é o individualismo. Há uma cultura voltada à valorização do talento individual de cada pessoa, de cada cidadão, certo? Então você tem uma valorização do talento, né? E das características individuais de cada pessoa. É uma época também em que você tem muito otimismo, ao contrário da época da Idade Média, onde você tem muito medo de ir para o inferno, medo de cometer pecados, né? Você tem uma época de liberdade e otimismo, né? De práticas mais libertárias e que são mais otimistas quanto ao ser humano, né? A arte do Renascimento tinha realmente a figura humana como principal protagonista do seu desenvolvimento, das suas obras, né? O corpo humano, ao contrário da Idade Medieval, ele ficou desnudo, ele foi redescoberto e revalorizado, né? Então, há uma valorização do humano de forma generalizada, certo, gente? E isso é muito importante. Há também um entrelaçamento da arte à anatomia, né? Então, estudiosos, artistas, né? Leonardo da Vinci era um estudioso da anatomia, ele era um cientista, além de um grande pintor, né? Ele era uma pessoa que se dedicava muito ao estudo anatômico, e isso resultou, não só com os estudos dele, mas estudo de vários outros artistas, pintores e cientistas, em avanços técnicos, tanto no campo da arte quanto no campo da anatomia e, a posteriori, da medicina também. Porque aí você começa a ter noção de músculos, de braços, de formação muscular, de volumes de corpo, né? Que você não poderia tratar na Idade Média porque não era permitido pela religiosidade que estava em voga, né? Então, nós temos essas práticas, né? Outra coisa, na arte renascentista nós temos uma produção do realismo. As imagens, o produto que é realizado, as imagens que são realizadas nessas obras, querem reproduzir ações da humanidade, querem reproduzir ações do nosso cotidiano, ações possíveis do corpo, né? Então, há um grande cuidado harmônico também, um cuidado com a simetria, com um cuidado estético, com onde a figura vai estar, né? Então, há um cuidado harmônico, há muito equilíbrio nessas formas, há muito senso de proporção, então tudo tem que estar proporcional à cabeça, os ombros, né? O dorso tem que estar proporcional na figura a ser desenhada ou na escultura a ser realizada. É um retorno ao clássico greco-romano e essa simetria que é muito importante, né? Então, o que você pode ver na produção artística renascentista são formas, triângulos, pirâmides, círculos, retângulos, como simulação da demonstração da distribuição perfeita dos personagens, dos protagonistas e das pessoas que estão dispostas naquela obra, naquele cenário que vai ser pintado pelo artista. Então aqui eu deixei 3 exemplos aqui, né? Mas a ação aqui, ó, Pietà do Michelangelo, né? 1499, você tem essa simetria perfeita que conduz o olhar, né? Que nos enuncia, que nos leva a ver a obra dessa forma. Você tem aqui o batismo de Cristo do Michelangelo, Piero della Francesca, é outro, né? Que você tem aqui essa estrutura circular em cima, olha, veja só, circular em cima e triangular num outro momento. Então, isso aqui é só para exemplificar para vocês como era importante a simetria, né, a harmonia de um quadro no Renascimento, tá bom?
Então a arte renascentista era uma forma nova de representar o mundo que estava ao redor, né? Era uma forma... Se na Idade Média você tinha figuras com rosto, parecia que todos tinham o mesmo rosto, certo? Se você olhar lá na apostilinha, lá no slide, a primeira obra que eu mostrei, você vai ver, e se você digitar no Google obras da Idade Média, né, bizantinas, que muito provavelmente você vai ser levado à arte bizantina, você vai ver que tem figuras com expressões muito repetitivas e desprovidas de qualquer emoção, né? E religiosas, e que havia nesse quadro religioso a presença sempre de um ser universal, onipotente e onipresente que está ali naquela obra, onde Jesus ou Maria sempre tem um papel mais importante. Então, em oposição a isso, você tem os renascentistas que querem a realidade da emoção, né? Querem a realidade do momento, querem que seja obtido nos seus quadros, nas suas esculturas, nas suas obras, o mais próximo do que você sentiria se estivesse naquele momento, vivenciando aquele momento. Então, os renascentistas, eles querem dar emoção às suas obras, né? Então, para isso, você tem que inventar uma série de técnicas. E aí é onde o cérebro e a sorte funcionam, né? Primeiro que você tem que ter sorte de ter gente que queira que você produza isso, né? E você ter a criatividade para produzir e para criar essas novas formas de ver a pintura e ver a escultura, ver a produção artística, tá, gente? Então, assim, o que você tem de melhor também no Renascimento é que você inventa uma série de coisas que não existiam antes. Então, por exemplo, novas técnicas, isso é óbvio, mas também novas tintas e novos equipamentos. Porque a tinta, lembre-se, era feita manual, né? Tudo manual, tudo era misturado e produzido. E aí você tem um avanço de novas texturas, uma invenção de novas tintas e de novos equipamentos. Por exemplo, o equipamento a ser inventado é o tripé para colocar o quadro. Aqui, é um exemplo da arte bizantina medieval. Vejam as imagens, né? São sempre imagens alegóricas religiosas e o rosto é sempre assim, né? Não tem energia, não tem vida, né? Parece que é tudo muito celestial nesse caso, né? Aqui, do Andrei Rublev, né? É uma imagem dele. Então, aqui nós já temos uma imagem do Da Vinci, né? A última ceia, né? E aí você tem uso da perspectiva na obra para dar essa sensação de tridimensionalidade. Vamos voltar à obra anterior. Veja como ela é assim, Ela está em 2 dimensões, não tem profundidade, não dá para entrar na obra. Veja a obra do Da Vinci. Nós temos lá atrás, a gente dá para ver as janelas, dá para ver um monte desenhado, você tem esse painel aqui em cima. Então você consegue mergulhar no quadro. Isso é desenvolvimento de técnica artística, que resultou nessa tridimensionalidade dada ao quadro. Veja que coisa legal, né? Foi radical essa mudança, hein? Radical, né? Então há também uma apropriação da realidade do naturalismo, tá? Você tem uma necessidade de representação mimética, certo? O que é mimético, professora? Mimesis. E mimesis é um conceito lá do Aristóteles. Deixa eu tomar água que tá, né? Eu tô falando muito aqui para vocês, enchendo o saco de vocês aí. Não tô enchendo o saco, gente. Vocês sabem que vocês têm que estudar, né? Vocês têm que estudar para poder levar a vida à frente e não falar as bobagens que a galera anda falando nas redes sociais, né? Então, mimesis é um conceito do Aristóteles que é o conceito mais próximo, digamos, existem várias coisas que estão dentro desse conceito. Uma delas é que ele é a representação mais natural da realidade. É uma representação do real. Então, eles haviam, nesses quadros, nessas obras renascentistas, essa representação mimética,
né, do Aristóteles, essa mimesis, essa vontade de representar o real, né? Havia, então, uma curiosidade variada pelo gesto humano, pelo movimento, pela anatomia, pela fisiologia, pelos conhecimentos botânicos, pela geologia, pelo ambiente. Havia uma percepção importante que levava as pessoas a olhar no detalhe, a prestar atenção nesse detalhe e pensar sobre esse detalhe, o que é aquilo, o porquê daquilo, o que faz aquilo, né? Diferente da teocracia, né? Então, você tem, além da técnica, como eu já havia falado, o aparecimento de suportes, a tela, o cavalete. Isso facilitou a exposição dessas obras em vários lugares diferentes. Então, eu estou aqui na obra, na casa do nobre tal, e vou para a casa do nobre fulano. E vou levar porque eu já tenho a tela, né? E eu já tenho onde colocar a tela para expor, né? Bom, além disso, você tem, tecnicamente, um tratamento geométrico do espaço em que vai ser pintado e da luz a ser olhada, né? E a inclusão de cenários completos, né? Como eu já mencionei, isso é para vocês terem, né, para ficarem bem ligados e para terem como consultar sempre, sem precisar ouvir também, eventualmente, a minha fala. Esta é uma técnica, o esfumato é uma técnica, certo? O esfumato é uma técnica renascentista que elimina os traços e adiciona um gradiente de cores que deixa a imagem mais real. Ela não é cortada, ela faz a sombra cair, é como se a gente conseguisse ver quase um pedaço do rosto atrás. Essa sensação é criada pelo esfumato, né? Isso é uma técnica desenvolvida com maestria pelo Leonardo da Vinci, né? Há o reconhecimento do talento individual. Aí é que nasce o artista. Por que aí nasce o artista? Porque nasce o artista e não só o artista, nasce o mecenas. Eu já vou explicar por quê para vocês. Na Idade Medieval, as obras eram produzidas para a igreja, tá? Ou para a corte, né? Com assuntos muitas vezes religiosos, né? Muitos. E todas eram produzidas em nome de Deus. Não era necessário o artista assinar, não era necessário o artista ser reconhecido. Eles eram reconhecidos, sabia-se quem eles eram, mas eles não eram nominados, certo? Não era nominado porque a obra era produzida em nome de Deus, certo? Com o mecenato, com o mecenas, e quem é o mecenas? O mecenas são os ricos, são os reis, são os papas, que pagavam artistas que tinham algum destaque para produzir as obras. Então, eles eram financiados, né, pelos mecenas, os artistas eram financiados pelos mecenas, que pagavam para você ter, para que fosse realizado, pintado ou produzido uma escultura, né, um produto artístico para eles, né, em nome deles. Então, você tem esse avanço. O artista começa a ser reconhecido pelo nome, né, e é pago para tanto, é pago para isso. Então, o Renascimento tem uma divisão, certo? Vamos dar a divisão aqui para vocês. O Renascimento tem a divisão que é a primeira Trecento, que fala Trecento, né? Ainda no século XIV. Pré-Renascimento, ele tá ali, né? Aqueles artistas e produtores, realizadores que estão ali, estão quase no Renascimento, porque eles são as pessoas que protagonizaram essa virada, na verdade, né? São os artistas que rompem com a cultura e com os modelos artísticos da Idade Média, né? Nesse momento, ainda prevalecem os temas religiosos, tá? E ainda prevalecem algumas coisas interessantíssimas que eu vou dizer para vocês agora. Olha isso. A cor azul e o ouro eram sempre usados para representar num quadro a presença divina, a presença de Deus, né, neste quadro. Então,
esse é o momento em que você tem a ausência disso. O azul começa a não representar o divino, né? Por isso que a gente vai falar que algumas pessoas se perdiam, hein? Mas o que é? Isso é Deus que está presente nesse quadro porque estava em azul. Não, não é mais. Então você tem artistas que rompem, né, com esse padrão. Alguns deles, o Petrarca e o Giotto. Esse aqui é um quadro, né, ainda do Giotto, ainda então são 300, né, pré-renascença, aquele meandro ali. Então nós temos aqui um quadro ainda religioso, né? O azul aqui, ó, é usado para influenciar ainda essa condição do divino na presença do quadro, e é uma imagem religiosa, né? E nós temos aí o 400, mas professora, que as tartarugas ninjas estão fazendo? Porque o 400 é o auge do Renascimento, é o auge do Renascimento, e eu coloquei as tartarugas ninjas aqui para vocês não esquecerem, que são os produtores mais importantes do 400, são quem? Quem? Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, né? Então fica mais fácil de vocês guardarem. São as tartarugas ninjas são os principais, né? Os principais artistas do Renascimento, né? O Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Cada um com a sua grandeza, cada um com com as suas características próprias, né? O Rafael, por exemplo, dizem que era a alegria da corte, era muito simpático, né? Muito, tanto que a corte ficou vários dias sem ter show, sem ter apresentações artísticas, e de luto quando ele morreu jovem, né? O Michelangelo já era reconhecido pela rabugice, né? Ele era extremamente rabugento, disse que ele só ficava feliz quando ele tinha um bloco de pedra na frente para realizar seu trabalho de escultura, né? Então ele ia lá, escolhia. Então cada um tem as suas, mas todos foram grandes pensadores da arte e realizadores de arte, né? Outros nomes muito importantes deste momento são Sandro Botticelli e o Tiziano, né? São pessoas muito importantes, artistas, são o auge do Renascimento se dá com esses nomes, né? Havia um grande incentivo nesse momento e financiamento para os artistas, né? Havia o realismo nas esculturas e nas pinturas, né? Bem presentes. Há o uso de elementos da cultura greco-romana, uma característica do Renascimento, né? E a mistura do moderno com o clássico, mas moderno para o que eles desejavam naquele momento. Porque eles também, em muitos momentos, há inclusive autores que dizem que Michelangelo, nas últimas esculturas, já estava dando sinais de romper com essa figuração greco-romana e de criar imagens que poderiam ter sido produzidas, pasmem, no século XX. Quando a gente for tratar lá de vanguardas, vai ter um episódio de vanguardas, né? A gente vai falar sobre elas. E nesse momento, você veja, né, a genialidade, existem teóricos que dizem isso, né? Que Michelangelo, já no final da produção, se você for ver algumas obras, elas são obras que lembram ali os expressionistas, que lembram outra forma de cultura já do século XX. Mas aqui a gente está falando do Renascimento, entendeu? Então, bom. E aqui nós temos um exemplo, a cabeça de mulher do Da Vinci, né? Com as suas formas, com seus cabelos, né? Ou aqui nós temos o Michelangelo como escravo agonizante, né? Olha que maravilha, né? Você imagina ver isso de perto, né? Ver as dobras, você consegue ver a costela, você consegue ver essas representações físicas, né? Existe uma série de escultores de um pós-momento desse que inclusive são reconhecidos porque eles conseguiam fazer o véu de mármore. Era uma técnica muito apurada e você desenvolvia o véu, você consegue ver através da pedra. É espetacular, é maravilhoso. Então você tem essa produção aqui, baseado ainda, né, em vários estatutos clássicos, né, de arte greco-romana, de posturas greco-romanas. Você também aqui, ó, o Rafael, eu estou dando exemplos desta alta
né, o auge do Renascimento. Aqui você tem a visão de Ezequiel, realizada pelo Rafael, né? E você tem aqui Maria Madalena, do Donatello, também uma representação em escultura dela, né? Eu diria que é uma representação, inclusive, muito contemporânea, poderia ser muito contemporânea. Você tem um dos quadros mais conhecidos do Renascimento, que é a Vênus, né? O Nascimento de Vênus, do Botticelli, que é belíssimo, né? Existem uma série de Vênus, essa é a do Botticelli, e pensar que cada questão aqui tem uma significação. Certos quadros tinham várias significações que eu vou deixar inclusive lá no blog para vocês verem análises de quadros que os especialistas dizem o que é o que e por que esse quadro está representado dessa forma, né? E essa é uma representação bem famosa, né? Por fim, já no final, quando ele já está perdendo força, o Renascimento, nós temos o Cinquecento, né, que é a mistura de temas profanos e religiosos. Você tem humanismo na literatura, na pintura e na escultura. Você tem um enfraquecimento, então, desse renascimento no final do século XVI, por conta de algumas coisas que a gente já vai ver. Ele, então, começa essa decadência. O Renascimento começa essa decadência, sua decadência, exatamente porque ele começa a sua decadência devido ao movimento de contra-reforma e à atuação da Inquisição, né, que enquadrou Copérnico, enquadrou Galileu Galilei, entre vários outros e várias outras pessoas, cientistas e artistas que trabalhavam naquele momento. Então aqui, né, eles começaram a ser perseguidos pela contra-reforma, né, pela igreja, e aí você tem uma queda nessa produção. Aqui um exemplo do Hércules, né, do Vincenzo de Rossi, né, de 1568. É uma obra belíssima realmente. Vamos ver nas outras coisas. Renascimento na música, nas outras possibilidades artísticas. Renascimento da música. Você tem valorização da música cantada, através de corais. Você tem, quais são os temas? Valores ideais e o cotidiano das pessoas, o dia a dia das pessoas era também cantado. Você tem uma busca de variabilidade, de variedades temáticas dentro desses universos. Você tem uma coisa importante, as mulheres passam de espectadoras, elas só viam, não podiam fazer mais nada, né, a musicistas, então elas já cantam, depois, a posterior, elas cantam já no barroco, mas elas já passam a tocar, a se apresentar publicamente. Esse é um momento importante também para as mulheres. E elas viram cantoras no barroco, que a gente vai estudar em outro momento, né? No barroco elas viram cantoras. Esse, na música, é um ambiente de atmosfera otimista e alegre, como eu já tinha dito para vocês que era anteriormente, né? No blog eu deixei para vocês lá, com a aula específica, né? A aula Renascimento, vai ter exemplos de música renascentista também. Na literatura, aí você tem gente importantíssima, né? Dante Alighieri, com a Divina Comédia, ele deu esse start, é uma obra, é um longo poema, né? Falando sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Você tem os contos do Boccaccio, né? No Decameron, que são uma série de 100 contos, muito importantes, contados por homens e mulheres que estavam isolados no castelo da peste negra, né, que estava ali matando milhares, milhões de pessoas naquele momento. Você tem uma outra figura muito importante na literatura, que é o Erasmo de Roterdã, né, que produziu o Elogio da Loucura, era uma comédia. Você tem o Maquiavel, que a sua obra mais importante, né, mais reconhecida, não mais importante, mas O Príncipe, né, que é precursora da ciência política moderna, de 1513, e a gente não podia deixar de faltar, né, tinha o Shakespeare, né, o Romeu e Julieta, Macbeth, a Megera Domada, Otelo, né, abordou conflitos humanos, né, no Otelo abordou o ciúme, né, que leva a matar o amor, o ciúme doentio, né, você tem o amor, a perseguição, você tem os conflitos humanos, né, de várias formas sendo trabalhados por esse autor, que até hoje é uma figura ainda muito misteriosa,
né? Não se sabe se é um autor, se foram vários autores que produziram com este nome de Shakespeare, né? Então é bem interessante a história dele também. Nós temos Luís de Camões, em Portugal, que escreveu o poema épico Lusíadas, né? Exatamente sobre as viagens dos portugueses em busca de novas terras, né? As grandes navegações portuguesas. Você tem Miguel de Cervantes, né? Na Espanha lá, com Dom Quixote de La Mancha, em 1605, uma obra que foi considerada a melhor obra ficcional de todos os tempos, né, que traduz o realismo e a ficção, né, de uma forma muito libertária. Então, nós temos todos esses grandes artistas atuando naquele momento do Renascimento. Isso por quê? Isso porque você teve também uma reforma protestante, né? O Renascimento, a organização desse conhecimento medieval foi organizado e foi ultrapassado, né? E os protestantes começaram a criticar o poder e a riqueza da Igreja Católica, né? E a salvação se dava pela fé, né? E havia uma tradução mais livre da Bíblia, com o fim também do celibato clerical, né? Não precisava você não casar para ser um padre, né? Por exemplo, né? E isso fazia parte do Renascimento, desse respiro que a humanidade estava dando. Aí veio a Contra-Reforma, por isso, né, o Renascimento entrou em queda. A Contra-Reforma, que começou a existir em 1545, foram as medidas para conter o avanço dos protestantes que estavam arrebanhando muitas ovelhas, né? Então, essa Contra-Reforma elaborou várias estratégias que reafirmavam a fé católica de forma muito forte e opressora, né? Então, houve a criação de seminários, havia grande censura, muitos livros, e a reativação dos tribunais do Santo Ofício. Então, a Contra-Reforma veio para silenciar o protestantismo, mas também acabou silenciando através da Inquisição, da morte, né, da queima de cientistas e de artistas que pregavam a diferença, queriam e acreditavam em outras ideias diferentes da Igreja, né? Então isso foi avassalador também nesse momento, né? Foi um momento de muita perseguição, e aí você tem o medo, né? O medo imperando, um retorno e um medo, né? Bom, o Renascimento ele pode ter influenciado e influenciou muita gente ainda hoje, né? Ele influencia, né? Alguns nomes eu coloquei aqui, que você vai ter esses exemplos lá no blog, você vai poder ver os vídeos e as produções dessas pessoas de forma contemporânea, Pierluigi Marco, Alexia Sinclair e Stephen Mason, que são fotógrafos. Por exemplo, eu peguei aqui o David LaChapelle, né, que tem uma leitura do Renascimento muito própria, né? Ele tem essa leitura do Renascimento que também é bem própria dele, né? E aí eu fiz uma coisinha a mais aqui. Eu já disse que vale a pena falar do Barroco, vale a pena falar do Barroco. Barroco, a gente vai ter um capítulo especial sobre isso, procure se você tiver interesse, tá? O Barroco do século XVII, ele vai romper com uma série de questões do Renascimento, né? Então ele rompe com as noções de equilíbrio entre razão e emoção, né? Ele rompe essa simetria. Ele rompe a associação de arte e ciência. Lembra que nós estamos aí na Contra-Reforma, no momento da Contra-Reforma, né? Ele é uma arte que se inspira e que é emotiva, é uma arte menos higienizada, tem ainda aproximação dos temas religiosos, mas é uma arte dramática e que quer impressionar os sentidos de uma forma muito viva e muito presente, né? Aqui nós temos uma técnica desenvolvida no Renascimento e adaptada e criada de forma espetacular, digamos, desenvolvida de uma forma espetacular por um dos pintores do Barroco, que é o Caravaggio, né?
que é o chiaroscuro, né? O claro escuro. É uma técnica que dá contraste, né? As cores e sombras utilizando as tintas e as sombras para iluminar a obra. Essas obras, parece que você consegue, por exemplo, a roupa, parece que o veludo vai sair da tela, assim. Né? São obras em que você consegue ter uma presença muito mais, visualmente muito mais presente por conta dessa técnica, né? Então, parece que você dá para tocar o tecido. Parece que você consegue ver a cor de uma forma mais viva, com as sombras, com o delineamento da roupa. Então, o chiaroscuro ajudou muito e o barroco desenvolveu isso de uma forma, né, muito eficaz. Aqui nós temos o flagelo de Jesus, também do Caravaggio, com essas noções todas do chiaroscuro. E eu trouxe para vocês a Judite Empregada, que é da Artemisia Gentileschi, que é a primeira mulher a entrar numa escola de artes, né, lá no século XVII. Ela foi contemporânea do Caravaggio e muito famosa, e sofreu muito porque ela foi estuprada por um colega de classe e foi destratada de todas as formas. Mas mesmo depois disso, ela continuou pintando e foi trabalhar em várias cortes para vários reis, né? Então, a Artemisia é uma figura muito importante do Barroco também. O Barroco esteve também no Brasil. Como eu falei, a gente vai trabalhar disso em um outro momento, mas o Aleijadinho, né, aqui é uma obra dos profetas, né, também esteve por aqui. Aqui um quadro, A Ascensão de Cristo, do Manuel de Ataíde, reconhecido pintor do barroco brasileiro, né, com todas as suas características. E agora a gente já vai para as questões. Pelo amor de Deus, professor, para de falar, ninguém aguenta mais. Então, já estamos chegando no final, só mais um pouquinho, só 2 questõezinhas para a gente terminar. Enem de 2011. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nesta aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Sevicenko, Renascimento, Campinas, Unicamp, 1984. Então aqui, proposta. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre fé e misticismo, ciência e arte, cultura e comércio, política e economia, astronomia e religião. Ciência e arte, né, gente? Fé e misticismo, Idade Média, cultura e comércio não faz parte do texto, política e economia o texto não está trazendo, e astronomia e religião fica mais complicado ainda, né? Porque a Inquisição no Barroco já queria catar os caras, né? Então, gente, é ciência e arte. Lembre-se que no Enem você tem que se fixar muito ao que eles estão solicitando para você não se perder, porque eles colocam coisas para confundir, né? Fé e misticismo, mas não é renascimento. Então, você tem que estar sempre atento a isso, tá? A outra questão, texto extraído da peça Troilo e Cressida, de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, sempre iguais. Eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, e qual rei que comanda, ordena sem entrave aos bons e aos maus. Personagem Ulisses, ato 1, cena 3, do Shakespeare, né? Então aqui nós temos as propostas. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima de qual teoria? Geocêntrica, do grego Claudius Ptolomeu, da reflexão da luz, do árabe Al-Hassen,
heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico, da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei, da gravitação universal do inglês Isaac Newton. Hélio, né, gente? O poema inteiro fala dos planetas estarem à mercê do Sol. Então, aqui estamos falando heliocêntrica, né? Centrado no Sol. Né? Não é gel, não está na Terra, não é a reflexão da luz, não fala da rotação terrestre, da gravitação. Está centrada, o poema todo está centrado no poder deste Deus Sol, né? Dessa figura solar e da sua influência na vida da gente e na vida de todo mundo. Né? Dos outros planetas também. Então, se você quiser mais material sobre isso, como eu já falei durante o vídeo todo, vá no meu blog, no blog do vivianerodrigues.com. Lá você vai ter vários vídeos, vários artigos, várias informações extras para você se dar muito bem no Enem e mudar a sua vida, ter acesso a conhecimento que vai te fazer ir além. Né? O conhecimento salva, certo? Então eu vejo vocês em uma outra aula. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e a gente se vê até uma próxima.